E aí, gente, tudo bem com vocês? Júlia aqui novamente no canal Barba Ruiva Crochê com mais um videozinho aí, uma aula pra vocês, trazendo hoje a troca de cor, né? A gente prometeu, a gente vai cumprir. Mas antes disso, eu vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilharem, né? Comentarem, perguntarem, tirarem suas dúvidas. Isso ajuda muito o canal, tá? A gente tá crescendo, a gente tá seguindo aí, tô gostando de ver. Tá me animando muito a trazer mais coisas pra vocês, a trazer mais novidades. Vão vir muitas novidades aí. Não se esqueçam das nossas aulas de outubro, que vão vir aí já a partir da semana que vem, com os nossos enfeites de Natal para as nossas árvores, né? Esse ano a gente vai montar a árvore de crochê, hein, gente? Só enfeite de crochê, muitos enfeites. Eu quero ver fotos da galera aí que fizer os enfeites, mandar pra mim as fotos lá no Instagram, aqui mesmo no YouTube, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo com as fotos de vocês, vai ser legal pra caramba. Então, a gente sem mais delongas, vamos pro vídeo. Mas, mais uma vez, antes, curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos, que isso ajuda muito a gente crescer o canal, tá bom? Então, sem mais demoras, bora pra troca de cor. Então, pessoal, para esse trabalho, então, a gente vai precisar de tesoura, né? O fio, logicamente, 2 fios de cores contrastantes, né? Eu peguei aqui um vermelho meio bonina e peguei o cinza. A agulha para esse fio, para essa tex de número 3, ok? Essa agulha minha de número 3 e um marcador, tá? E uma agulha de tapeceiro para a gente fazer o nosso anel invertido, tá bom? Eu não vou fazer os procedimentos da bolinha todos nesse vídeo, porque a gente já tem o vídeo da bolinha aqui no canal. Então, eu recomendo que vocês que ainda não viram o vídeo da bolinha, vão lá no vídeo da bolinha, aprendam a fazer a bolinha já fazendo com a troca de cor. Aqui a gente vai falar somente da troca de cor, mas que vocês podem aplicá-la, opa, a agulha tá aqui, mas que vocês podem aplicá-la lá no vídeo da bolinha, tá bom? Fazendo a bolinha de 2, 3 cores, não fica a critério de vocês, tá bom? Primeiramente, vamos aprender aqui a apenas trocar de cor na metade da bolinha e depois a gente vai organizando, a gente vai desenvolvendo as técnicas com mais maestria, tá bom? Então esse é o material que a gente vai usar para esse exercício de hoje, tá bom? Vamos ao exercício. Então, gente, como eu disse para vocês, né, vamos trabalhar hoje as trocas de cor. E nós vamos trabalhar 2 tipos de troca de cor. Na verdade, eu vou mostrar para vocês o tipo mais simples. Espera que tem uma moto passando, desculpa. Pronto. Eu vou mostrar para vocês um tipo mais simples. Deixa eu só subir um pouquinho a câmera aqui, porque eu tô com um tripé, gente. Eu peço até desculpa para vocês por esse tripé, mas é o único que eu consegui arrumar, porque o outro tripé que eu tava usando estragou. Então aqui agora eu preciso usar esse tripé aqui, até eu conseguir me reorganizar, mas acho que vai dar certo, não vai atrapalhar nossa aula não, mas vai ficar aqui esse pezão aqui. Eu peço desculpas para vocês, mas acho que não vai atrapalhar. Então, eu vou trazer para vocês 2 tipos de troca de cor, né? Eu vou falar para vocês da troca de cor simples, que aqui a gente vai usar a bolinha como referência, tá? A bolinha é o exercício mais interessante para fazer troca de cor. Essa bolinha aqui eu fiz com a troca de cor simples, que você não precisa fazer nenhuma ação diferente a não ser crochetar e mudar o fio, né? Ela é bem fácil de fazer, eu vou ensinar ela primeiro, e depois a gente vai aprender a outra troca de cor, que deixa a peça um pouco mais discreta. Entretanto, olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Tem um degrauzão nessa, tá vendo aqui, ó? Esse degrau aqui de uma cor para outra, né? Essa aqui, eu já tenho um degrau um pouquinho menor, tá vendo? Mas esta daqui, eu tenho um degrau bem mais discreto, né? Quase um crochê reto, tá vendo? Ó. Então, eu vou ensinar essa daqui também para vocês, tá bom? Esse degrauzinho bem discreto, que eu acho que é o que fica melhor, e quando a gente faz as nossas peças, quanto mais discreto fica, melhor, né? Então, o primeiro passo para fazer a troca de cor é a gente ir lá fazer o exercício da bolinha, que eu já ensinei para vocês, né? Eu já estou aqui com meia esfera, que é onde eu vou começar a fazer. Eu vou utilizar essa meia esfera para mostrar para vocês as trocas de cor, tanto a simples quanto essa mais discreta, tá? Então, aqui eu subi 3 carreiras de aumento. Ali eu fiz o anel mágico,
Fiz um aumento em cada ponto de base, um ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos e um aumento. Depois eu fiz 3 carreiras subindo, e depois eu vou explicar para vocês por que essas 3 carreiras, tá? Normalmente nós subimos 4 carreiras, por quê? Do anel mágico até o 3 pontos baixos e um aumento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Normalmente a gente sobe uma carreira a menos do que as carreiras de aumento que a gente já fez, né? Então essa é uma regrinha para a bolinha, para ela ficar mais perfeitinha. E dá muito certo, né? Entretanto, eu vou explicar para vocês depois por que eu só subi 3 carreiras e não 4, como pede. Porque na troca de cor mais discreta, que é essa troca de cor aqui mais bonitinha, a gente não sobe 4 carreiras, a gente sobe apenas 3, tá bom? Então eu vou começar aqui com vocês fazendo a troca de cor inicial. Aqui eu finalizei com 30 pontos, né? Quando a gente faz 3 pontos baixos e um aumento, a gente finaliza com 30 pontos, sobe 4 carreiras, no caso aqui eu subi 3, mas sobe 4 carreiras de 30 pontos, e depois a gente continua tecendo com o outro fio. Então vou pegar aqui o fio cinza para contrastar bastante com o que a gente está utilizando, né? E aqui eu vou fazer como se eu fosse fazer a troca de cor simples, né? Com vocês aqui. Então aqui eu tô com um fio vermelho, né, bonina, né, tem esse vermelho mais escuro, e vou introduzindo a agulha como se eu estivesse fazendo o ponto normal, e vou buscar já o novo fio, ok? Buscando o novo fio, eu já vou fazer o ponto baixo, certo? E vou seguir fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base. Ponto baixo. Então, eu vou finalizar aqui com 30 pontos baixos e volto para falar com vocês. Terminando aqui, então, gente, um ponto baixo sobre cada ponto de base, né? Até a gente chegar aqui no ponto que a gente iniciou. E a gente vai dar sequência subindo 4 carreiras, né? Essa é a primeira troca de cor, né? Ela fica esse degrau horroroso, não é bonito, né? Eu acho muito feio, muito antiestético. E é essa primeirinha aqui que eu fiz, tá vendo? Ó? Com esse degrauzinho mais deformado. Percebem que aqui eu só fui tecendo, depois eu fiz as outras 4 carreiras e depois eu comecei as diminuições até fechar a nossa bolinha, né? Então, essa é a primeira troca de cor. Essa é a primeira forma de fazer a troca de cor, né? Troca apenas o fio, né? Para poder continuar. Aqui a gente dá um nozinho nas pontas aqui dentro para poder segurar, né, no nosso trabalho, tá vendo aqui, ó? A gente dá esse nozinho aqui para segurar o trabalho e a gente vai dando sequência até finalizar, até a gente finalizar a bolinha, que vai ficar dessa maneira aqui, tá vendo, ó? Essa eu fiz numa cor diferente antes, mas não tem problema não, é o mesmo trabalho, tá vendo? A gente começa com um anel mágico, né, com 6 pontos, a gente vai aumentar, né, tá dando um desfoque aqui, vocês me desculpem, mas agora deu certo. Aí a gente vai aumentar o trabalho até 3 pontos baixos e um aumento, que vai dar 30 pontos, e depois a gente faz 4 pontos, troca de cor, 4 pontos e faz as diminuições na bolinha normal, igual lá no nosso primeiro exercício, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai ver aqui a forma mais discreta de fazer a troca de cor, né? Essa forma, ela é um pouquinho mais chata, tá? Se você não quiser fazer esse degrau mais discretinho, deixa eu pegar aqui a bolinha que tá com o discretinho, que é essa daqui. Tá vendo aqui, ó? Ele tá mais discretinho, ele desce muito pouco, ele é bem mais singelo, né, na hora que troca. Isso para uma peça maior, para uma peça mais que você vai vender, né, que você vai comercializar, é importante, porque não parece que foi feito de qualquer jeito, né? Não que isso aqui pareça que você fez de qualquer jeito, mas é uma coisa um pouco mais grosseira, né? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tem o degrauzinho aqui, tá vendo? Eu fiz as duas aqui, diferentes. Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês essa forma de trocar a cor, que é mais discreta. Vocês estão vendo que a troca do cinza pro vermelho é muito mais bonita aqui do que a troca do bege pro vermelho aqui. Olha pra vocês verem a diferença. Aqui no bege pro vermelho, a gente vê o ponto bege entrando no vermelho e vice-versa, tá vendo? Ó? Aqui a gente já não vê isso. Olha como é bem mais discreto, bem mais singelo essa transição, tá vendo? Se você precisa fazer uma troca de cor bem drástica, né? Que é tipo, aqui acaba o cinza e aqui começa o vermelho, você não pode deixar que a trama entre, tá vendo? Ó?
Porque aqui a trama bege está entrando na trama vermelha e a trama vermelha na bege. Aí é diferente. É claro que fica a critério de vocês. Essa daqui, se você precisar fazer, é simplesmente seguir fazendo a troca de cor. Essa daqui é da forma que eu vou ensinar agora, beleza? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui, já fizemos os aumentos até 30 pontos, né? E agora eu vou ensinar as duas formas, tá? Eu vou ensinar o degrauzinho mais discreto e já vou ensinar a fazer a troca de um para o outro mais brusca também, né? Mais sem a trama entrar uma cor na outra, tá bom? A gente dá uma pequena levantada aqui no nosso fio. Eu tiro a agulha, vou no próximo ponto e introduzo a agulha aqui de baixo. Tá vendo? Tirei o fio a agulha do fio e introduzi aqui, ó, no primeiro ponto posterior, de dentro para fora. Eu pego esse fio e coloco na agulha para puxar esse fio lá para trás. Aqui, ó, coloquei na agulha, tá vendo? Tá dando para ver? E puxo lá para trás, ó. Tá vendo aqui? Ele ficou pequenininho aqui atrás, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu já vou vir com o fio que eu vou crochetar da outra cor, somente introduzindo aqui nesse elozinho que eu puxei para trás e já vou segurar ele nesse elo, ok? Espera aí que eu acho que eu não peguei fazendo. Espera um minutinho, aqui de novo. Aqui, eu vou segurá-lo, pego aqui com a agulha e já coloquei para dentro aqui do elinho que eu tinha colocado, né? Daqui, no mesmo ponto, é muito importante entender isso, tá, gente? No mesmo ponto, ou seja, aonde eu puxei aqui o fiozinho para trás, eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse pontinho aqui, ó. Vocês estão enxergando? É no mesmo ponto, tá vendo? Eu puxei, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu puxei o fio aqui, opa, aqui. Eu puxei o fio aqui, ele tá aqui atrás, certo? Troquei a cor aqui e vou fazer um ponto baixíssimo no mesmo ponto que eu acabei de puxar o fio. Qual é o meu segredo agora? Ao invés de eu pegar o cinza ali atrás, vocês estão vendo que eu estou segurando as duas cores de fios aqui atrás, né? Essa de sobra aqui, vocês podem deixar para o lado, tá? A sobra do fio aqui não é importante agora. Mas aqui eu estou segurando os dois fios, ó, porque eu vou trabalhar os dois fios. Aqui eu pego no ponto que eu trouxe o fio para trás ali, né, o cinza, eu vou puxar o cinza de novo para fazer um ponto baixíssimo. Opa, pera aí só um minutinho, que eu tenho que tomar cuidado aqui para não pegar o fio de sobra, hein, gente? Eu pego o fio do novelo, tá? O fio do novelo que eu vou trabalhar agora aqui nesse ponto. Então, peguei o fio do novelo e fiz um baixíssimo nesse ponto aqui. Tá vendo? Eu tenho um ponto baixíssimo agora, cinzinha aqui, ó. E a alça da frente do ponto vermelho, que é o que eu vou precisar mais tarde, tá? Agora, eu vou seguir crochetando. Mas qual que vai ser a diferença desse seguir crochetando? Eu sempre vou deixar a alça, o fio um pouquinho mais folgado, porque eu vou fazer uma ação aqui que é diferente um pouquinho do que a gente está acostumado. Eu vou usar os dois fios, o vermelho e o cinza. Só que eu sempre vou fazer o ponto começando puxando o fio vermelho e finalizando com um ponto cinza. Com fio cinza, desculpa. Eu finalizo o ponto baixo com o fio cinza. Então aqui eu tenho um ponto baixíssimo que eu fiz apenas na alça de trás, né? Apenas na alça de trás. Tá dando para enxergar, gente? Espero que sim. Apenas na alça de trás. No próximo ponto, um ponto baixo normal. Só que eu vou pegar o fio vermelho primeiro, né? Como se eu fosse fazer o ponto baixo no fio vermelho. E vou finalizar com o fio cinza. Novamente, eu dou uma folgada no fio. Vou lá, pego o fio vermelho. Finalizo com o fio cinza. Correto? Pego o fio vermelho. Finalizo com o fio cinza. Pego o fio vermelho. Finalizo com fio cinza. Então, você vai fazer isso durante toda a volta, tomando cuidado para não deixar nem muito folgado, porque senão você fica com
um defeito de grade aqui, né? Vai ficar repuxando e nem deixando muito apertado, né? Porque senão você não consegue continuar trabalhando depois de terminar. Então eu vou terminar aqui essa carreira puxando o fio vermelho, fechando com o fio cinza, né? Puxando o fio vermelho, fechando com o fio cinza. Eu vou terminar e volto para mostrar para vocês como ficou. Bom, pessoal, então aqui eu chegando no final, ó, continuando, faltam 3 pontinhos. Eu entro, fio vermelho, fio cinza. Entro no ponto, fio vermelho, fio cinza. Opa, não mostrei direito, né? Deixa eu desfazer os 2 pontos aqui, só para vocês verem. Ó. Tá vendo que aqui fica as alcinhas do fio vermelho? Ó, é porque o fio vermelho também está fazendo parte desse ponto. Aí eu vou explicar para vocês por que o fio vermelho está fazendo parte desses pontos. Então aqui, fio vermelho, alcinha, fio cinza. Fio vermelho, puxa ele, fio cinza. Né? Tá dando para ver? Fio vermelho, espero que vocês estejam enxergando. Fio cinza, acho que tá dando para ver, beleza? Porque é difícil a gente gravar e tecer ao mesmo tempo. Então eu fico meio assim, sabe? Eu dou uma olhada na câmera, dou uma olhada no meu dedo, aí eu acabo tirando o foco. Eu espero que vocês me perdoem aí as barbeiragens. Então aqui o último ponto, né? Eu introduzo, puxo o fio vermelho, fecho com o fio cinza. Por que esse é o último ponto, Júlio? Tem um ponto dobrado aí e tal. Como é que você vai fazer isso aí? Esse ponto dobrado que tá aqui é o que a gente puxou para fazer a alcinha do primeiro ponto aqui da carreira. Se a gente contar, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 29 e 30, tá vendo? A gente termina aqui. Começa aqui, termina aqui. Então eu tenho esse vão. E é esse vão que vai formar o ponto discreto, né? O ponto que eu preciso disfarçar, né? O degrau. Né? Então agora, para fechar essa carreira, o que eu faço? Pego a alça da frente que a gente tinha deixado para fazer o ponto baixíssimo apenas na alça de trás, né? E pego a alça da frente do ponto baixíssimo também. Então eu vou pegar as duas alças da frente dos pontos, né? A do vermelho e a do cinza, e vou fechar o último ponto aqui, né? Aqui o último ponto fechado na alça da frente dos 2 pontos, do baixíssimo e do ponto baixo normal que estava antes dele. Aqui eu vou continuar crochetando, pegando os fios cinzas, né? Agora eu só vou trabalhar fio cinza, ó, porque eu já troquei a cor, ok? Então aqui, ó, as 2 alcinhas, fecho o ponto. As 2 alcinhas e fecho o ponto. Se você trabalhou muito apertado esse ponto anterior, você vai ter dificuldade de entrar aqui nas 2 alcinhas da cor do cinza, no caso aqui que eu estou usando, né? A cor que você está usando aí para trocar. Então, é importante você não ter trabalhado muito apertado, deixar um pouquinho mais folgado o ponto, né? Para você conseguir trabalhar tranquilamente. Aí você vai finalizar, eu vou finalizar aqui e vou trazer para vocês verem como fica, tá bom? Vou finalizar a volta aqui. Então, pessoal, aqui, ó, finalizei aqui a volta, né? Os 2 últimos pontos, pegando apenas as 2 alcinhas cinzas, né? Fechando os nossos pontos, e aqui no final fica esse ponto um pouco mais largo, mas assim, aí fica dentro do critério de vocês aí fazer um ponto mais apertado, mais largo, mas o meu aqui ficou um pouquinho largo, entretanto dá um fechamento bem legal. Aqui eu vou seguir crochetando, né, para terminar a minha esferinha, minha bolinha, né? Eu vou seguir aqui as 3 carreiras restantes. Júlio, mas por que 3 carreiras, não eram 4? Aqui é que vem o pulo do gato. Eu vou explicar para vocês. O que acontece? Quando a gente fez a subida, a gente subiu apenas 3 carreiras. Depois que a gente aumentou 3 pontos baixos, com um aumento, né? Que deu 30 pontos. Aí a gente fez 1, 2, 3. Na quarta, a gente já estava usando o fio vermelho como a base para troca. Então, o fio vermelho ficou como base para troca. E aí, na hora de subir o ponto, tô pegando a bolinha pronta aqui para vocês verem. Na hora que a gente sobe o ponto, ó, 6 pontos no anel mágico, né? A gente tem aqui 6 pontos baixos no anel mágico. Aí a gente vai ter um ponto baixo em um aumento,
né? A primeira carreira. Minto, desculpa. 6 pontos no anel mágico, 6 aumentos, vai dar 12 pontos. 1 ponto baixo e um aumento, que vão dar 18 pontos. 2 pontos baixos e um aumento, que vão dar 24 pontos. 3 pontos baixos e um aumento, que vão dar 30 pontos. Né? Quando a gente chega aqui, a gente subiu 1, 2, 3 carreiras. Percebem que aqui eu tenho xizinho, mas aqui eu não tenho xizinho, eu tenho tipo um U. É porque aqui eu subi até aqui. Na quarta carreira, deveria ser a quarta, né? Que deveria ser a quarta carreira de vermelho. A quarta eu fiz de vermelho com cinza. Porque aí eu já crio as duas carreiras separadas, né? A vermelha e a cinza. Entretanto, como eu estou fazendo a base da carreira de vermelho, ela vai ser minha quarta carreira. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras de subida, depois 1, 2, 3, 4 carreiras de subida de novo. Aí eu começo as minhas diminuições, 3 pontos baixos e uma diminuição para dar 24 pontos, 2 pontos baixos e uma diminuição para dar 18 pontos, 1 ponto baixo e uma diminuição para dar 12 pontos e depois 4 diminuições para fazer o fechamento com o anel invertido. Percebem que a bolinha fica perfeitinha? Ela fica com mesma quantidade de pontos para aumentos e mesma quantidade de pontos para diminuição. Então é por isso que é importante vocês entenderem que nessa troca de cor mais discreta, né, que a gente faz aqui, ela tem essa troca drástica, né, que é mais bonito. Eu acho mais bonito aqui, ó. Se vocês compararem com a troca de cor que não é tão drástica, né, que opa, deixei cair aqui. Com a troca de cor que é feita normalmente, né? Que eu simplesmente troco o fio e vou continuar crochetando. Só que aqui, ó, um vezinho para dentro, um vezinho para fora, um vezinho para dentro, um vezinho para fora. Aí fica esse dentinho, né? Tá esse dentinho. Aqui eu já não tenho dentinho mais, né? Eu tenho aqui, ó, cinza e tem vermelho, né? Então fazendo dessa forma fica mais interessante porque fica bonito, fica uma troca já brusca, né? Que é o que a gente está buscando aqui nesse exercício. Dependendo da peça, é claro que você pode fazer outros tipos de troca de cor, né? Mas para esse exercício o interessante é isso. E o degrauzinho mais discreto, com aquela forma de fazer o ponto, puxando o fio, né? Que a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu pegar a outra que tá com o degrauzinho aqui, ó, mais feio, né? Opa, deixa eu virar. Aqui, ó. Aqui tá vendo, gente? Eu não fiz os 3 pontinhos aumentando. Eu fiz 4. 1, 2, 3, 4. Aí fica uma quinta carreira, né, de vermelho. E aí fica feio, porque aqui fica menor do que aqui. Né? Então é interessante por isso fazer a contagem certa dos pontos. E o degrau, né? O degrau tá bem mais discreto aqui, né? Se você afasta a bolinha, você tem uma leve percepção, um calombinho aqui, né? E aqui você tem esse degrau maior, né? Existem outras formas de fazer troca de cor. Tem formas que você tira a agulha, faz pontos baixíssimos atrás, depois faz pontos baixos na frente. E é uma forma que eu não vou trazer agora porque a gente não vai utilizar essa forma por enquanto, tá? Então essas formas que eu estou ensinando para vocês aqui é para vocês já exercitarem, já começarem a fazer as trocas de cores de vocês. Então eu recomendo aí que vocês voltem aí no exercício da bolinha para poder fazer uma troca de cor, exercitar a troca de cor aí com o crochê de vocês, tá? Porque nós vamos precisar dessa troca de cor para fazer o nosso projeto de Natal, né? O nosso projeto aí dos nossos enfeites de Natal, tá? E como vocês já estão sabendo a troca de cor, né? Eu vou fazer um vídeo bônus ainda essa semana, né? Eu vou dar um vídeo bônus para vocês. Então, como vocês já estão aí sabendo a troca de cor, eu vou ensinar esse chaveirinho, ok? Esse chaveirinho aqui, ó, percebem que eu fiz ele todo na troca de cor comum. Ó, os degrauzinhos aqui, tá vendo, ó? Dá o degrauzinho. Se você virar o chaveiro, não aparece, né? Mas ali, se você for olhar por trás do chaveiro, aparece. Então eu vou ensinar esse chaveirinho pra vocês, tá vendo? Ó, minha chave de carro aqui, né? Dá pra colocar chave normal, dá pra colocar chave de casa, né, e tal. Então eu vou ensinar ainda essa semana esse chaveirinho, essa meinha, pra gente fazer com a troca de cor. É bem simples, tá? A única coisa que eu vou ensinar mais vai ser essa cordinha, pra vocês colocarem
serve de pulso também, né, para vocês levarem o chaveirinho no pulso. E aqui vocês podem usar a criatividade de vocês, né? Eu fiz a bandeira aqui LGBT, mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Dá para fazer fantasma, dá para fazer cachorrinho, dá para fazer gatinho, dá para fazer um monte de coisas. E fica bonitinho e fica bem interessante para guardar a chave de carro de vocês, tá? A chave de casa, qualquer coisa, qualquer tipo de chave, tá bom? Então ainda essa semana a gente vai ter esse chaveirinho. Então, em troca disso, eu peço que vocês curtam, compartilhem, divulguem o vídeo, comentem aqui se vocês querem esse chaveirinho ou não, para eu saber se eu venho com o vídeo ou não, porque às vezes vocês nem querem, né, aprender o chaveirinho. Então, eu quero saber aí se vocês estão interessados, se vocês estão a fim de aprender esse chaveirinho também, tá bom? Então, por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Qualquer dúvida, me perguntem aqui no chat, né? Pode mandar mensagem, pode colocar nos comentários aqui, que eu respondo sempre que possível, tá bom? E agradeço demais aí a vocês, mais uma vez prestigiando o canal. Curtem, compartilhem e comentem, né, os nossos vídeos. Quem ainda não viu o vídeo da bolinha, tá na hora aí de aproveitar e assistir lá aqui no canal. Vou deixar o card aqui no finalzinho do vídeo para vocês poderem assistir e maratonar, tá bom? Um beijo para vocês e até essa semana ainda com o chaveirinho, tá bom? Dependendo aqui de quantos pedidos tiver para esse chaveirinho, beleza? Um abraço para vocês e até mais.